Glória a Deus. Glória a Deus. Graça, misericórdia e paz da parte do Senhor. Aqui quem vos fala é o servo do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez gravando um vídeo aqui para a gente bater um papo, palavra de reflexão. Glória a Deus. Algo que eu aprendi, irmãos, é que o poder não está no mensageiro, seja lá ele quem for. O poder está na mensagem. O poder sai da mensagem e não do mensageiro. Glória a Deus. Irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos aqui algo que eu estava estudando e chamou muito minha atenção porque o Espírito Santo falou bastante ao meu coração. Glória a Deus. Irmãos, existem dois tipos de julgamento. Um que Jesus proíbe fazer e o outro que Jesus autoriza, ele permite fazer. E qual é esse, irmão? Glória a Deus. A primeira advertência de Jesus, que ele proíbe fazer, está no livro de Mateus. Livro de Mateus, capítulo 7, do 1 ao 5, que fala assim: não julgueis, para que não sejam julgados, pois com o critério que julgas, serás julgados, e com a medida que tiveste medido, vos medirão também. Porque se tu vê o argueiro no olho de teu irmão, porém não repara na trave que está no teu próprio, ora, como dirás, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Aí ele adverte: hipócrita, tira a primeira trave que está em teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do teu irmão. Glória a Deus. Esse versículo, irmãos, saiu da própria boca de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual ele pregava por ensinamento, por parábola, e ele uma certa feita fala: não julgueis, para que não seja julgado. Mas esse texto aqui, irmãos, ele tem um pouco de falta de entendimento de quem lê ele. Porque você vai observar muitas pessoas dizendo: não julgueis para não ser julgado. Como se dá o entender que a pessoa nunca pode apontar o outro. Só que a Bíblia não fala isso. Tem que estudar a palavra, tem que ler a palavra para poder entender ela. Para entender esse texto e o outro texto que está em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14 em diante, fala assim, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque para entendê-las tem que ser espiritual. Só entende ela quem é espiritual. Versículo 15 fala assim: porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Ora, para entender tanto o versículo, a passagem de Mateus, como a de Coríntios, a gente tem que entender que a Bíblia Sagrada, ela foi feita tanto para ímpio como para salvo. Tanto para quem não tem compromisso com Deus, foi escrita para quem não tem compromisso com a aliança do Calvário, como também foi escrito para quem tem aliança no Calvário. Então, essa primeira advertência de Jesus, ela está se referindo para o ímpio. Por quê? Porque ele fala: não julgueis para não ser julgado. Aqui está falando de pecado, irmãos. É proibido. Cristo está dizendo: eu te proíbo você olhar para seu irmão, julgar ele pelo pecado dele, sem antes você se analisar. Hipócrita, tira primeiro a trave que está no teu para tirar o cisco de teu irmão. Ele está dizendo:
se santifica primeiro, para de pecar primeiro, e agora tu pode alertar o teu irmão sobre aquele pecado. Quando Jesus fala aqui, aleluia, glória a Deus, quando ele fala aqui, não julgueis para não ser julgado, ele está dizendo que o ímpio, ele não tem conhecimento para poder falar de maneira correta do pecado do irmão. Ele está dizendo, não julgueis para não ser julgado, porque vê o argueiro que está no olho de teu irmão e não repara na trave que está no teu. Aí ele fala, hipócrita, tira primeiro o que está no teu olho, tira primeiro o que está te sujando, tira primeiro o teu pecado e depois tu vê claramente o teu irmão e tu alerta ele. Esse primeiro juízo aqui de Mateus capítulo 7, Jesus proíbe. Ele fala, não julgueis para não ser julgado. Por quê? Porque o ímpio, irmão, essa aqui é uma palavra direcionada para quem não está na graça, para quem não está debaixo de uma cobertura espiritual, para quem não está debaixo dos ensinamentos do próprio Espírito Santo. Então ele fala, não julgueis para não ser julgado. Por quê? Porque você que é ímpio, você que está sujo, primeiro, não tem autoridade de olhar para o teu irmão. E segundo, você é perverso. Uma certa feita, Jesus olhando para os discípulos, para os fariseus, falou, raça de perverso, geração incrédula e perversa. Em outra passagem ele fala assim, ó, quem dentre vós o filho pede pão e vocês dá pedra? Quem dentre vós o filho pede peixe e vocês dão uma serpente? Ora, vocês que são maus, sabem dar boa dádiva a vossos filhos, imagine vosso Pai Celestial que é bom. Então ele fala, vocês que são maus. Então o ser humano, irmãos, já tem a maldade dentro da gente por natureza adâmica, pelo pecado de Adão. Então esse julgamento de Mateus 7, Jesus proíbe, por quê? Porque o camarada que está em pecado não está liberto da sua natureza pecaminosa, não busca se santificar. Primeiro, ele não tem autoridade para julgar ninguém. E segundo, ele tem que se limpar para olhar para o irmão e alertar o irmão daquele problema. O julgamento de 1 Coríntios que Paulo autoriza, se você for ler Mateus capítulo 7, o qual eu li, e 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 e 15, você vai achar que a Bíblia tem contradição. Ora, Jesus fala que é proibido julgar, e Paulo agora vem, cheio do Espírito Santo, e fala que o homem pode julgar. Mas que homem é esse? Aqui fala, o homem natural, esse homem natural aqui significa a pessoa que não tem o Espírito Santo, que não está buscando se limpar, batizar, tomar a Santa Ceia, aquele que não liga para a doutrina bíblica, a doutrina cristã do Evangelho de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Então ele fala, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele é loucura. E não pode entender, esse homem natural não pode entendê-las. Porque para entender tem que ser espiritual. Aí o 15 fala, porém, o homem espiritual, essa expressão homem espiritual significa um homem cheio de Deus, um homem cheio do Espírito Santo, um homem completamente cheio da graça, da misericórdia, não de conhecimento. Homem espiritual que paga preço em oração, que paga preço em santidade, que paga preço em doutrina cristã, que congrega, que é humilde, que tem amor, que tem os frutos do Espírito Santo, como fala em Gálatas 5. Então, ele fala, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado, a não ser por Deus.
Por quê? Eu vou lhe explicar. Por que aqui Paulo diz que pode julgar? Porque o homem cheio do Espírito Santo, irmão, primeiramente, ele cheio do Espírito Santo, ele é obediente. Se ele é obediente, ele vai obedecer os 2 mandamentos que Cristo resumiu, os 10. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, se ele ama a Deus e ama o próximo, ele tem amor. Então, se ele tem amor, ele pode julgar. Ele tem autoridade de julgar. Por quê? Porque se ele é cheio do Espírito Santo, ele vai ter sabedoria de olhar o pecado do irmão, ele sendo santo, ele buscando santidade em Jesus, ele buscando ser lavado e redimido no sangue de Cristo, ele dando crédito às dores de Jesus no Calvário, ele se importando com a doutrina cristã, ele congregando, ele cheio do Espírito Santo, ele sendo guiado por Deus, ele pode julgar. Mas esse julgamento aqui, essa expressão, é o seguinte, ele fala, ele vê o irmão em pecado, ele está se santificando, e ele fala, irmão, esse caminho que o irmão está trilhando é pecado. Esse caminho que o irmão está trilhando é caminho de morte. Vamos por aqui, porque por aqui tu vai encontrar Jesus, tu vai encontrar felicidade. Então, esse homem espiritual, ele aponta o pecado do irmão com a mão direita e com a mão esquerda, ele estende para ajudar aquele irmão a sair do pecado. Ele mostra o pecado, mas ele mostra também a solução. É por isso que Paulo fala, você espiritual, cheio do Espírito Santo, pode julgar, pode alertar. Quer ver um exemplo? João Batista, lá no livro de Mateus, quando Herodes e Herodias tá tendo um relacionamento, ele fala, arrependei-vos. Herodes, larga esta mulher que não é tua, é mulher de teu irmão. E ele se ira. Ela se ira e manda matar ele. Então, e outra, João Batista, Cristo fala, foi o profeta acima de todos. Foi o profeta filho de mulher, carnal, acima de todos. Foi o maior profeta que já existiu, João Batista. Então era um homem cheio do Espírito Santo, olha para o pecado e fala, você está errado, se conserte, raça de víbora, se arrependa. Mas ao mesmo tempo, se fosse com ele conversar, ele fala, se arrepende, se batiza, busca Jesus, que tu vai ser salvo. Então, o julgamento de Mateus 7, Cristo proíbe o ímpio julgar outro, porque ele vai apontar o pecado como ofensa. Ele vai apontar o pecado para envergonhar o irmão. Ele vai apontar o pecado para zombar do irmão. E não se olha, não se examina, que pode ser até pior do que aquele outro que ele está apontando. Agora, em 1 Coríntios 2, 15, Paulo autoriza, cheio do Espírito Santo, ele autoriza o homem espiritual a julgar, porque o homem espiritual vai ter a sabedoria de apontar o pecado do irmão, mas não vai escandalizá-lo. Vai ver o irmão em pecado e falar assim, irmão, faça favor aqui. Pede ouvido, uma conversa eu e tu. Irmão, pare com isso, porque o irmão vai quebrar a cara. O irmão vai sofrer se seguir esse caminho. Ele mostra o pecado e mostra a solução. E tenta, pelo fato dele amar o próximo, ele tenta resolver junto. Amém? Então esse é o julgamento de Mateus 7 que Jesus proíbe. E o julgamento de 1 Coríntios 2, capítulo 15, Paulo autoriza. E Deus assina embaixo porque o homem espiritual tem o direcionamento do Espírito Santo. Viu? Então, que Deus possa estar abençoando a gente. Lembrar, irmãos, Jesus está voltando. Jesus vai vir buscar a sua igreja. Temos que se santificar, temos que
recuperar o tempo perdido. Temos que buscar a comunhão com Deus em oração, perseverança. Eu vou estar gravando outros vídeos para estar em comunhão com irmãos, que espero que esses vídeos alcancem vidas e venham a entender. Eu estou estudando para repassar para aqueles que não tem tempo de estudar ou que não estuda, para poder ter um conhecimento de Deus. Eu não sei tudo, mas o que eu sei, vamos bater um papo, repartir um com o outro, para a gente aprender mais. Que Deus possa estar abençoando nossas famílias, que Deus possa estar abençoando todo o nosso círculo de convivência. Lembrar que o verdadeiro caminho é Jesus, pois ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Que as graças, as bondades, as misericórdias do Senhor alcance tua vida, e que em nome de Jesus tu seja cheio do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Obrigado, Deus abençoe a todos.